mandato foi de 2010 a 2014, né? Processo eleitoral, a gente se candidatou, concorreu. Nesse momento, eu vinha de uma experiência no Conselho Federal. Eu fui antes conselheiro federal do que conselheiro regional. E justamente essa minha participação no Conselho Federal, a gente estancou um continuismo que por vezes a gente entende que não é, né? Tem momentos bons, mas teve coisas que não foram muito legais, né? Então, praticamente 2 anos após, a gente quis dar o recado a nível regional. Aquele momento foi um momento político turbulento no Brasil, tá? Que foi o momento do ato médico. Tá? Então, a nossa gestão permeou toda a votação lá do ato médico. Então, a participação dos conselhos regionais, do federal, e vencemos. E não foi fácil. As gestões anteriores iniciaram algumas questões e, às vezes, a gente dá continuidade a essas questões, né? Não quer dizer que, politicamente, a gente entrou porque completamente satisfeito. Não, a gente, quando entra, quer tentar dar um caminho, né? Alguma coisa diferente. Mas muita coisa continua, né? Questões que são projetos de lei, ações junto à Câmara, ações junto aqui a Assembleia, as questões municipais, vai descobrindo quando entra. Porque o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, quando entram nessa questão de gestão política, não tem o saber de tudo. Se eu fosse dizer alguma coisa lá, o que eu entrei e que a gente identificou, né, assim, um descompasso com relação à gestão anterior, assim, que a gente mudou e eu acho que mudamos, foi a fiscalização. Eles identificavam situações, problemas, e esses problemas continuavam. Parece que a gestão não dava um encaminhamento àquele problema, né? Aquela notificação. Às vezes eu acho que parava em alguma gaveta, alguma coisa não dava. Muitas vezes o colega que está fazendo algo irregular, que foi notificado, o outro colega da mesma cidade, da mesma região, identificava isso. Ué, o que está acontecendo? Ele faz do jeito dele, não pode fazer, e eu faço tudo certinho e estou sendo prejudicado. E a gente foi mudando isso. Acho que todas as gestões ainda fizeram e ainda fazem isso, né? É um trabalho formiguinha bem difícil, porque o conselho é aquele que só me cobra. Muita gente ainda se queixa disso. Eu pago e não vejo nenhum retorno. E é um dilema, é um ponto crucial, né, de que tentar convencer, né, de alguma forma fazer um trabalho que mostre a esse profissional que, de alguma forma, tem esse discurso, né, mais básico, assim, né, de que só me cobram e eu não tenho nenhum retorno. Olha, não, acho que diferente das gestões que passaram, de um jeito ou de outro, muitas conquistas houveram, né, e continuam tendo. Essa eleição foi muito bem disputada, né, foi uma campanha tranquila, né, sem essas coisas de anular a chapa, não sei o que lá, né? Era o Dr. Doval, o presidente anterior, com uma chapa, e, na verdade, né, a gente propunha em tese a mesma coisa, porque eu vejo que quem vai disputar uma eleição, né, pode ter pensamento diferente, né, pode ter, os valores podem ser diferentes, mas em momento algum, qualquer uma das chapas, qualquer um dos concorrentes que vão disputar essa eleição tem a intenção de prejudicar alguém. Muito pelo contrário. Nesse período, 2014-2018, já era uma outra fisioterapia, era uma outra terapia ocupacional. Na formação, né, nós já conseguimos enxergar assim, um currículo mais robusto, as universidades públicas já com os cursos de fisioterapia. Então, já era um fisioterapeuta conhecido, né, a população sabendo o que esse profissional faz, um terapeuta ocupacional também. Esse período, né, foi um período assim, de um grande avanço que as duas profissões tiveram, tanto no aspecto da formação, quanto no aspecto da tecnologia, principalmente, tá, quanto no aspecto da ascensão social. Então, mais uma vez, eu venho com a ideia da patrimonização e com a ideia da comunicação, tá? Do relacionamento frente aos colegas. O CREFITO ele tem que ir
ao profissional, ele tem que visitar o profissional, ele tem que conhecer a realidade do profissional. Com essa ideia de aproximação, né, de chegar ao profissional, nós criamos um trabalho, um projeto. Esse grupo trabalhava a interiorização. Fazia-se uma agenda, nós divulgávamos nas mídias locais a nossa presença, arrumávamos um local para irmos nos reunir com os profissionais. Então ali a gente discutia basicamente como é que é a realidade da sua cidade. Então a gente queria conhecer ali, né, como aquele profissional vive, quais são as dificuldades dele, etc. E a partir disso nós fazíamos uma avaliação e começávamos a divulgar a profissão de fisioterapeuta ou de terapeuta ocupacional naquela cidade com base nas dificuldades que eles levantavam. E aí nós instituímos, né, vamos dizer assim, orgulho de ser fisioterapeuta, orgulho de ser terapeuta ocupacional. Criamos várias peças, né? Paralelo a isso também, né, o orgulho de ser fisioterapeuta. Começamos a mostrar para o fisioterapeuta quem é o fisioterapeuta. Por que eu tenho que ter orgulho de ser fisioterapeuta? E isso surge então a TV Prefeito 5. E assim então, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, eles encheram o peito, né? Aqueles que me sucederam me conhecem, até porque a grande maioria deles foram meus alunos e sempre conheceram a minha postura, sempre souberam da minha postura. E aí eu falo, né, não como o Fernando, mas eu falo de uma gestão, né, que não é só uma pessoa, são várias pessoas, vários conselheiros, funcionários, assim por diante. É óbvio, você não pode agradar todo mundo, mas eu deixei para eles assim uma bagagem muito forte que me orgulho, ética, honestidade e orgulho de ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu tive participação em 3 gestões. Na primeira, em 90, como diretoria. Em 2006, 2010. E aí um mandato como presidente foi em 2018 a 2022. Bom, isso é uma história assim de profissão e também de uma amizade que se criou na gestão 2006-2010. Nós formamos um grupo forte, muito unido, e ficamos sempre juntos, até 2018, quando nós retomamos, né? E, na verdade, a gente entendeu que, como nós não conseguimos vencer todas as nossas dificuldades e resolver todos os nossos problemas, como a questão da tabela do SUS, a questão dos planos de saúde, nós resolvemos voltar à luta pelas nossas pautas da fisioterapia e da terapia ocupacional. Continuidade se fez necessária. Claro que implementando algumas estratégias novas, nós continuamos nessa busca da solução dos nossos problemas. Nós sempre pensamos numa gestão colegiada, então nós optamos por 2 diretores do interior e 2 diretoras aqui da capital. E até o nosso conselho ele também se dividiu, tentar descentralizar o conselho, ou interiorizar. Já existia a seccional de Santa Maria e a seccional de Caxias do Sul, e a nossa proposta ainda era a seccional de Pelotas. A gente foi até um pedaço do caminho e não conseguiu chegar até lá. Então a gente entendeu a necessidade de descentralizar. A nossa proposta era a união dos profissionais. Vou chamar de sonho, mas é um desejo de parte da categoria, né, principalmente esses que são mais próximos ao conselho, que a gente tivesse um sindicato forte para nos defender. E aí nós fizemos um projeto de fortalecimento das associações de especialidades e das associações de profissionais. Lutamos para que isso se concretizasse. Este, para mim, foi o carro-chefe. Durante toda a gestão, a Comissão de Especialidades ela integrou muita gente. Ela fez com que as pessoas se aproximassem das associações, se aproximassem entre si, né? Então eu tenho assim um grande carinho por esse projeto. De início foi um momento bastante complexo, muita complexidade, porque era uma situação que nós nunca havíamos vivenciado. Tudo era muito novo e a gente estava praticamente iniciando o 2º ano de gestão e tivemos que encarar isso. Aí não medimos esforços para fazer as coisas que eram necessárias. Com a ajuda das associações de especialidades, a gente conseguiu instrumentalizar os nossos profissionais. O Conselho jamais deixou de prestar assistência. Eu lembro que o DEFIS continuou fazendo fiscalizações até onde foi possível,
ter os nossos agentes fiscais nos ambientes de trabalho. Depois teve que mudar. Aí as fiscalizações eram feitas via telefone, diretamente com o responsável técnico do serviço, e foi assim que a gente levou. E, no fim, o saldo é positivo, nos proporcionou um crescimento técnico-científico, né, e nos fortaleceu junto à sociedade. Eu tenho que pensar que a nossa gestão foi marcada pela pandemia. E ela complicou bastante e nos paralisou de certa forma. Muitas coisas não andavam, porque até os parceiros fecharam as suas portas, né? Dificultava a nossa chegada até eles para negociar algumas coisas, né? Mas eu acho que, como legado material, a gente deixa um saldo positivo em caixa, né? Isso é o produto de uma economia que a gente fez, estratégias para melhorar as nossas despesas. A segurança dos trabalhadores é muito importante. Então nós finalizamos com uma frota totalmente renovada para a fiscalização. Agora, em termos de legado imaterial, a nossa gestão deixa aquilo que pensou, que foi motivo de campanha, que era a união dos profissionais entre si, a união das duas categorias profissionais, e isso a gente percebeu que se efetivou e cada uma a seu modo cresceu na sociedade, mostrando sua relevância para a saúde, né? Essencial mesmo. Hoje eu digo que nós somos essenciais para a saúde, tanto pública quanto privada, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional. Então isso a gente deixa como legado. A atual gestão iniciou em outubro de 2023 e tem um mandato até outubro de 2027. Mas esse é um trabalho que vem de uma construção. O Conselho de Classe, ele originalmente tem a função de fiscalizar as profissões. Muitas vezes eu vi um muro separando o profissional do Conselho. Então entendemos, e não foi sozinho, entendemos em um grupo de pessoas, de que era hora de transformar o posicionamento das fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, de meras profissões assistenciais para profissões de primeiro contato. O conselho, a instituição, ela é maior do que qualquer pessoa. Isso tem que ser um princípio básico de entendimento. O CREFITO, no caso o 5, existe desde 1985 e ele continuará existindo e ele perpassa por gestões. Sim, cada gestão ela tem uma identidade. Nós vimos gestões mais, vamos chamar, conservadoras. Então é mais o papel, é mais o cara crachá, é mais a fiscalização à frente dos nossos profissionais. Nós vemos gestões daqui a pouco mais conectadas às comissões, às câmaras técnicas. E o do nosso grupo, é que nós tenhamos uma fiscalização efetiva e educativa com os profissionais, ser agentes cooperativos dos nossos profissionais e, ao mesmo tempo, ir para outras instâncias, trazendo mais orientação. O primeiro ano de gestão do CREFITO 5 foi marcado, dentre outros, pela maior tragédia climática que o nosso estado já viveu. É óbvio que isso é um agente desafiador muito grande, mas eu particularmente acredito que nós evoluímos nos momentos difíceis. E o primeiro ano nós tivemos também, vamos chamar de oportunidade, de nos desenvolvermos e de nós evoluirmos enquanto cidadãos, enquanto instituição, enquanto grupo de trabalho de profissionais. Ao mesmo tempo, nós conseguimos sim, dentro do possível, combater os danos, porque uma guerra contra a natureza ela é injusta, mas nós tivemos a maior e melhor atuação com o que nós tínhamos naquele momento. Então, se, infelizmente, como pessoa, eu digo que nós vivemos a maior tragédia e essa nós não tínhamos controle, o que nós tínhamos controle é o que nós íamos fazer com isso. Primeiro, as pessoas têm que conhecer o nosso trabalho. Durante as enchentes e durante o nosso primeiro ano de gestão, por diversas ações políticas nas esferas executiva, legislativa, articulações com gestores públicos e privados, agora eles nos reconhecem. Eles reconhecem já o valor do nosso trabalho. E há muito para fazer
nesses próximos 3 anos. Mas agora nós temos que transformar esse reconhecimento em demanda de trabalho. Legado é o que vai ficar. Essa gestão, com certeza, deixará alguns legados muito fortes e muito importantes para o futuro das nossas profissões. Um deles é que os processos sejam totalmente digitalizados. Nós teremos um Crefito voltado para o futuro. Outro deles é uma aproximação direta do Conselho da Autarquia com seus profissionais. Também uma aproximação física. Essa gestão inaugurando agora uma seccional na região sul do estado, em Pelotas. Assim como nós temos na Serra, em Caxias do Sul, no centro do estado, em Santa Maria, agora os profissionais dos 16 municípios da região sul do estado têm um conselho físico para reuniões, para organização de estratégias junto aos delegados, para receber formandos, para entrega de documentos, para articulações políticas em que tenham desfechos de maior ocupação de espaços pelos nossos colegas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O legado que vai ficar, com certeza, é um Crefito mais forte, mais robusto e, sim, um Crefito com mais articulação política e com mais poder de estruturação, de posicionamento dos nossos profissionais. Então, ele é um legado prático, ele é um legado concreto, ele é um legado com projetos executados. Espero e realmente vejo por esse primeiro ano que nós deixaremos um Crefito muito mais profissional, mais estruturado, para que as próximas gestões possam ter ele ainda mais pujante, para que a fisioterapia e a terapia ocupacional sejam, sim, reconhecidas como profissões de primeiro contato e que seus profissionais possam chegar em casa com orgulho de olhar para sua família e dizer: sou fisioterapeuta, sou terapeuta ocupacional e, junto comigo, tenho um conselho forte e atuante.